Olá, meus amores, cá estamos nós de volta com a arte de viver. Como é que vocês estão? Que semana, né? Que dias que nós passamos, não? É uma coisa incrível porque a gente trabalha tanto, a gente dá tanto murro em ponta de faca para ganhar o nosso dinheiro, pagar os nossos boletos, os ICMS, né? Que dia a dia aumentam mais, os produtos caríssimos. Enfim, a gente se sacrifica tanto para manter um bando, mas um bando de pessoas que a gente paga os salários deles para fazerem coisas contra nós, como se fossem os nossos inimigos, né? Tá tudo errado, né, meus queridos? Eu espero realmente que isto endireite. Tá difícil, mas a gente precisa manter a fé e, principalmente, a gente precisa olhar direito em quem a gente vota, em quem a gente escolhe, né? E se estão fazendo as coisas certas ou erradas. As pessoas normalmente abusam da gente quando a gente permite, né? Quando a gente está fiscalizando, quando a gente está cobrando, quando a gente está interessado naquilo que está acontecendo, não deixa por conta, as coisas caminham um pouco melhor, não é não? Então vamos ficar de olho? É o jeito. Meus amores, eu estou contando a história da minha vida, da minha carreira, algumas coisas. E eu queria esclarecer para vocês o seguinte. Tudo que eu conto aqui são as coisas que eu vivenciei, que eu vivi na minha vida particular, que eu estou contando algumas coisinhas para vocês, porque aconteceram simultaneamente aos trabalhos que eu estou aqui relatando, né, mencionando. Então, tudo que eu falo aconteceu nos bastidores da televisão, nas coxias, nos corredores, na maquiagem, no cabeleireiro, nos estúdios onde nós gravávamos, né? Eu tenho ouvido muita coisa a respeito da minha profissão, da minha carreira, dos comportamentos, de como as pessoas começam e como é que as pessoas agem. Eu já ouvi até que quem tem o loló grande entra com facilidade na televisão. E quem faz o teste do sofá também. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu nunca presenciei nada disso. Sabe? Eu também não estava preocupada em quem pudesse fazer esse tipo de coisa para ingressar na profissão, para poder conseguir um personagem. Eu nunca me preocupei com a vida alheia. Eu me preocupava com o meu comportamento, com o meu caráter, com a minha conduta e com o meu preparo para exercer o meu ofício, que eu sempre exerci com muita dignidade, muito respeito por todos vocês e muito carinho, que eu mantenho até hoje. Eu nunca fui namorada de diretor. Eu nunca fui amante de diretor. Eu nunca me casei com nenhum diretor. Não critico quem o tenha feito, não. O problema de cada um é a vida de cada um, né? Eu estou dizendo que eu não fiz isso. Portanto, as coisas, as informações que eu tenho e os acontecimentos, eles são única e exclusivamente, exatamente, do térreo, do andar, onde nós, atores, nos encontrávamos, trabalhávamos, conversávamos, fazíamos amizade, né? E as coisas aconteciam. Eu nunca soube de informações ou acontecimentos dentro da emissora que a diretoria ficou sabendo e nós não. Então as minhas informações não são aqui de diretoria, justamente pelo fato de ter mencionado que eu jamais fui nada de diretor nenhum. Eu nunca tive pai autor de novela ou pai diretor artístico de emissora nenhuma. Eu nunca tive padrinhos. Nunca. Portanto, se as pessoas afirmam que determinadas coisas acontecem dentro da minha profissão, eu não posso confirmar para vocês porque eu não presenciei. Eu ouvia dizer da possibilidade disto acontecer. Só que eu só posso afirmar uma coisa tendo visto, né? Tendo sido testemunha dos acontecimentos. Caso contrário, não. Seria irresponsável dizer uma coisa dessa.
Então, as pessoas tinham um comportamento absolutamente correto e todos eram santinhos. Não, não, não eram. Só que eu não estava preocupada com a vida alheia. Para mim não interessava para quem alguém estivesse... como é que eu posso dizer, meu filho? Como estava usando o seu corpo e para quem estava concedendo o seu corpo. Eu só posso dizer assim. Isto não interessava a mim. Cada um cuida do seu corpo, da sua vida, da sua alma, da sua evolução, conforme quiser. Eu não tenho nada com isso. As pessoas têm livre-arbítrio para fazerem exatamente aquilo que quer, né? O que querem. A vida é tão simples. E, ao mesmo tempo, a gente tem tantas responsabilidades, né? Carregando as nossas nas costas para se preocupar com coisas do vizinho ou com coisas dos estranhos, dos colegas, dos amigos, ou seja lá de quem for. Vamos cuidar da nossa vidinha. E foi sempre o que eu fiz, sabe? Então, é isso. Esclarecido isto, eu acho que é necessário. E eu vou relatar muitas coisas para vocês da minha profissão. Por exemplo, eu vou dizer a vocês como as pessoas são escaladas, por quem são escaladas, os problemas que existem nesse processo todo, né? Por exemplo, na minha época eu recebia telefonemas de autores, de diretores de atores que iam gravar a novela, me convidando para participar, porque gostavam do meu trabalho e eu gostava deles também. Depois de um determinado tempo, apareceu um cargo que denominaram de diretor de departamento de elenco. Isso quer dizer o quê? Existe uma pessoa que tem N nomes, vários, de pessoas que estão no mercado de trabalho, que não estão ocupadas naquele momento fazendo nada, e ele pega essa lista e fornece para os diretores e para os autores, né? E ajuda a escolher. Evidentemente que existe amizade envolvida, existe simpatia envolvida, existe uma série de coisas envolvidas que depois eu vou relatando para vocês, tá? Muito bem, voltemos à TV Tupi e voltemos a esse personagem maravilhoso que se chamava Celeste, né? Uma mulher que eu diria de hoje em dia, né? Talvez um pouco menos ousada. Era forte, personalidade forte, sabia se defender, mas ela tinha certos princípios, não que não tenham hoje em dia, mas mais acirrados, né? De família, de mãe, de irmão, né? E ela não tinha esse comportamento sexual livre, leve e solto. Ela era uma moça que ficava na dela e que, quando diziam ou insinuavam que ela era uma determinada coisa, ela reagia, né? Ou que lhe passavam uma cantada um pouco mais agressiva, um pouco mais desrespeitosa, ela também reagia. Então, era diferente. O empoderamento dela era diferente do que chamam de hoje de empoderamento, né? Muito bem, Celeste foi caminhando e Censura Federal notou a existência dela e discutiu a minha Celeste como se ela tivesse carteira de identidade, como se ela fosse uma pessoa e não uma atriz representando. Então eu consegui dar vida a essa criatura, né? E era maravilhosa, e era discutida, e o personagem foi crescendo. As novelas não eram totalmente escritas, sempre em aberto, uma obra em aberto, né? Embora fosse baseado num romance, a história tinha que ser seguida. A Celeste teve um final, inclusive, diferente do romance. Na novela, olha que coisa incrível. Se modificou o final, porque depois eu conto para vocês, né? Eu vou antecipar o final da Celeste. Bom,
Celeste desmanchou o namoro com o namoradinho dela, que era feito por esse lindo homem, Carlos Alberto Richelli, um excelente colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa. E depois começou a namorar um homem com um pouco mais de idade, que era o Paulo Figueiredo, né? E o autor diz, bom, Paulinho é uma pessoa um pouco mais velha e não é tão garoto, não é tão jovenzinho, então acho que ele vai dominar, né, a Celeste e vai aparecer isso no vídeo, que é um homem mais dominador, que diante dele ela cedeu um pouco, ela se apaixona, ela fica mais soltinha, menos agressiva, menos na defensiva, né, que ela vivia na defensiva, né? Mas não deu certo. Realmente não funcionava, né? Aí diz, que coisa incrível isto. Eu vou ficar com quem nessa novela, né? Não está dando certo. E o personagem do Paulo continuou de uma outra forma. Depois encaminharam o personagem do Carlos, que era amigo do meu irmão também, que era o Flávio Galvão, também não deu certo. E tinha uma pessoa no elenco, Aldo César, um excelente ator, que infelizmente também já não está mais entre nós. Se foi, está brilhando lá em cima também, tem um elenco fantástico lá. Ele se chamava Maneco, o personagem que ele fazia. Maneco era uma pessoa simples, acho que ele trabalhava num armazém, num supermercado, alguma coisa perto da residência da Celeste. E vendo a moça passar, ele se apaixona por ela, né? E fica absolutamente maluco por ela. Mas ele tinha um certo desequilíbrio, uma psicopatia, alguma coisa, né? E ele começa a perseguir, ele começa a ficar em cima. E a Celeste acha ele um bom amigo, né? Frequentava ali, trazia as encomendas e frequentava um pouco a casa. Ela disse, como vai? Tudo bem, Maneco? E ele adora a Celeste. Celeste, uma vez, tirou uma fotografia, quando ela pôs a sainha curta, a mini saia, alguém tirou uma foto e essa foto chegou nas mãos dela e ela tinha essa fotinho, né? E estava na casa, em cima de um móvelzinho assim. Numa das idas, o Maneco, ele vê a fotografia. Ele simplesmente rouba a foto e vai embora. E manda fazer um pôster imenso da Celeste, exatamente do meu tamanho. O pôster tinha a minha altura, não que eu seja imensa, mas eu não sou baixa. Um pôster de quase 1,70 m de altura é um pôster, né, altinho. E ele pendura esse pôster na casa dele. E uma coisa incrível, ele chegava do supermercado, do seu trabalho, e ele se ajoelhava diante da imagem da Celeste, eu, de mini saia, e rezava. E conversava com ela como se ela fosse uma santa. Imagine o grau de paixão, de loucura que esse homem sentia, né, pela Celeste. Muito bem. Aí pensaram muito em como segurar um pouquinho essa bichinha, que ela estava solta ali, né, naquela história, e crescendo dia a dia, e bonita e tal, e a história interessava aos outros. O autor chegou para mim e disse, Elaine, que tal a gente arrumar um romance com um ator bem mais velho do que você, né? E que passe para o público que realmente aquele homem dominou a Celeste, né? A potranquinha foi domada, né, por um homem mais velho, um homem assentado, já aposentado, com a vida já estabelecida, né? Quem sabe é por aí? Eu digo, pode ser que seja, né? Se você particularmente tem algum preconceito com esse negócio de idade, se você fosse casar, imagina, eu já tive uma pessoa assim na minha vida. Eu não tenho preconceito nenhum, eu acho que o que importa não é a data que você nasceu, né? É o teu comportamento, a tua aparência, a tua alma, teu tudo, menos essa idadezinha. Isso é para lápide, né? Nasceu em tal ano, morreu em tal ano, isso é para lápide, só, né? Aí diz, muito bem, que tal o Henrique Martins?
em eu fazer namorada do Henrique Martins. Esse é do Henrique. Eu acho maravilhoso, eu adoro o Henrique, mas o Henrique está dirigindo a novela? Não, ele vai dirigir, vai atuar. Então nós vamos fazer isso para ver se a gente consegue te dominar, né? Eu digo, combinado, ótimo. Aí Henrique chega para mim e diz assim, pois é. Eu digo, pois é? E agora? Ele fala, agora estamos namorando. Ele, eu vou te pedir um favor. Eu digo, claro, eu estou envolvido aqui com a direção e vou ter muito pouco tempo para estudar esse personagem, porque quando chego em casa, eu tenho exatamente que ler os capítulos e ver as cenas que eu vou gravar no dia seguinte, né? Gravar com vocês, marcação, intenção. Quer dizer, o meu trabalho como diretor, ele é muito grande, árduo, e eu quero a sua contribuição. Eu digo, perfeitamente, pode contar comigo em quê? Eu sei que você é Caxias, e eu sou. Eu chego na emissora meia hora antes do meu horário, sabe? Eu já adiantei cabelo, eu já fiz alguma coisa na maquiagem, se eu usar ou não. Enfim, eu já adiantei muitas coisas. Meu texto está super estudado. Eu não levo script para dentro do estúdio. Às vezes eu deixo com a continuista, justamente para saber a continuidade que eu faço as minhas marcações, né? Quando eu saio de cena, eu pego e digo assim, usei tal roupa, estava assim, 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 estava chorando, estava triste, estava alegre, estava não sei o quê. E fica com ela, para ela poder também comparar, se não houve erro, se não tem que acrescentar mais alguma coisinha ou outra. E eu fiz assim, como ele falou assim, decora também, estuda, pelo menos alinhava a cena toda, as minhas falas também. Se eu esquecer alguma coisa, você entra, me dá uma deixa para eu poder retomar o texto. Eu digo perfeitamente. E eu já disse a vocês, atualmente a gente tem muita dificuldade com quem está começando, porque as pessoas se preocupam demais com a técnica, né? Que lente está em mim? Eu estou bem iluminada? Será que eu estou bonita? Né? Bonita e gostosa? Será que eu sei o meu texto? Mas a concepção cênica, o conteúdo, a mensagem que o autor está querendo passar, às vezes a pessoa não tem noção. Fica esperando o corte de câmera para dar a sua fala. Então você tem que ter uma preocupação em dar a deixa certa, a deixa, para que a outra pessoa, o seu companheiro de cena, saiba exatamente quando tem que falar. E você tem que ouvir muito bem o seu companheiro de cena. Não ouvem. Às vezes não ouvem nem a deixa. Vão pelo corte da câmera. Ah, se a câmera não cortou em mim, eu não falo. E aí ficam aquelas brechas, aquelas pausas, né? Onde a cena não existe porque a pessoa sequer reage. Enquanto o outro está falando, ela não está entendendo o que está sendo dito. A cena está se tratando do quê? O que estão falando? Né? Às vezes não tem nem noção, vale só a fala que ela decorou, é papagaio de pirata, né? Papagaio é assim, papagaio decora, lorou, lorou, falou, mamãe, traz comida. Tadinho, é só isso, né? E eu prestava muita atenção em todas as pessoas. E Henrique sabia disso. Eu sou Caxias? Sim. Às vezes fico chata, né? E aí, de repente, ele me olhava, né? Nas nossas cenas. E eu dizia, que foi? Tá me olhando por quê? Tem alguma coisa fora do lugar? Não está gostando? Ou você está tentando me dizer alguma coisa? Por exemplo, né? E eu dava uma dica, dizia alguma coisinha que ele imediatamente sabia onde estava e o que tinha que dizer. E era um relacionamento maravilhoso e a cena ficava tão espontânea, tão natural, né? Nós nos dávamos muito bem, na maioria das vezes, com raríssimas exceções. Eu não me dei bem com quem estava contracenando comigo, homem, mulher, ou criança até, né? Muito bem. O romance pegou, estava dando certo e a Celeste não tinha ainda consciência total, mas ela estava gostando dele, né?
Mas aí aconteceu o quê? O Maneco, quando soube desse namoro, resolve sequestrá-la. E o faz. E leva a Celeste para um barracão bem afastado, longe, no bairro, e leva comida para ela, água para ela. Ela fica dias e dias sem tomar banho, chorando, pedindo para sair de lá. Né? Por que isto? O que estava acontecendo? Que ele não ia conseguir nada com aquela atitude, né? Que ele soltasse ela, por favor. Minha mãe está preocupada, meu irmão, e todo mundo procurando a Celeste, e ninguém encontrava. E aconteceu uma coisa, a Celeste, nesses dias de clausura, ela evoluiu tanto, ela pensava tanto nas coisas, nas atitudes dela, ela deu uma guinada como ser humano, né? Uma humanizada, foi assim, uma mudança muito grande, radical mesmo. Né? E começou a conversar com o Maneco de uma forma muito... Ela disse, eu não vou conseguir nada com força bruta aqui, ele pode me machucar, né? Porque ele está fora de si. Né? E a minha mãe, desesperada, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, nessa novela, quem fazia minha mãe, foi um prazer, foi uma criatura linda que se chamava Leonor Bruno, que era dona do Teatro Alumínio quando eu nasci. Olha a coincidência o que a vida faz, né? Os encontros que acontecem, que a vida arruma para que aconteçam, né? Organiza tudo, é tudo. As pecinhas vão se encontrando. A Leonor era a mãe da Anissete Bruno? Mãe da Anissete Bruno, sogra do Paulo Goulart. E era um doce, ela era pequenininha, muito risonha, e eu punha ela no meu colo e dizia, senta aqui, vem aqui que eu vou te dar uns tapas. E ela ria, me abraçava, e a gente tinha muito carinho um pela outra. E o personagem do Henrique, cujo nome eu não me lembro, mas eu também não me lembro do nome do Paulo Figueiredo da novela, nem do Richelli, né? Eu me lembro do Maneco porque marcou demais, muito bem. Ele chega à conclusão também que está apaixonado pela Celeste, os dois. Os dois estão muito apaixonados. E ele está sofrendo muito com o que está acontecendo. Aí, o Maneco, numa ida para o trabalho dele, ele deixa escapar alguma coisa que alguém percebe e diz, opa, melhor seguir esse cara. Celeste está sumida, melhor seguir esse cara. Né? Aí resolvem segui-lo e veem que ele vai até um barracão, que provavelmente a Celeste está lá, e chamam a polícia. Né? E quando ele sai, a polícia entra e tira a Celeste de lá. E Celeste volta. É lindo, né? Muito bem. E aí o encontro dela com o homem amado, aquele homem muito mais velho do que ela, foi uma coisa muito bonita. E os dois disseram, nós nos amamos. E ela diz, eu amo você, eu quero viver com você, eu quero ser sua mulher, eu quero ter essa experiência de vida ao teu lado. E ele diz, não. Como não? Você não me ama? Amo. Mas eu não vou correr esse risco porque os seus movimentos estão começando na vida. Os meus movimentos são muito mais lentos do que os seus. Né? Eu já estou situado, já trabalhei, já fiz muita loucura, já fiz tudo que eu podia, já tive um casamento que não deu certo. E eu não vou arriscar te fazer infeliz e me fazer infeliz. Né? E Celeste, esses dias que estava na clausura, ela teve um amadurecimento tão grande. E eu me lembro que foi uma cena de choro que ela tinha. Clausura nada, ela estava presa. Ela estava presa. Clausura é coisa de freira. Ela estava quase Ela freira. estava presa, ela estava num cativeiro. Em cativeiro, É de clausura. É, eu estou pensando na nossa clausura aqui por causa da Clausura pandemia. freira, É cativeiro. Obrigada, meu filho. Ela... Era um cativeiro. Clausura é o que nós estamos tendo aqui, né? Por causa da pandemia. E ela tinha Que maravilha ter um filho aqui, né? Prestando atenção em tudo. E ela pede para ele que lhe dê a oportunidade de viver ao seu lado. Né? Foi uma cena linda que ela teve de choro.
Ela disse, eu gosto de você, sou apaixonada por você, me dê a oportunidade de ser feliz ao teu lado, de ter essa experiência ao teu lado. Eu quero isto, que isto aconteça, porque nunca ninguém mexeu tanto com a minha cabeça, com a minha alma, com os meus sentimentos como você, né? Ele fica emocionadíssimo, mas ele resolve não dar essa oportunidade a ele e a ela. E ele diz, não, agora que eu sei que você está bem, que nada de mal lhe aconteceu, eu vou me afastar de você, eu vou trabalhar em outro, vou morar em outro lugar, nós vamos ficar distantes, retome a sua vidinha e siga em frente, que amanhã ou depois você está conhecendo uma outra pessoa e provavelmente você vai ser feliz porque você merece. E ali eles rompem. E a novela já estava nos últimos capítulos, uma pena, né? E a Celeste se modifica porque ela fica calada, ela fica em silêncio, ela sente muita saudade dele. E ele não volta atrás. Então todos os outros, ela que tomou a iniciativa de romper. E dessa vez, que ela estava absolutamente apaixonada, ela encontra uma pessoa que rompe com ela, né? E ela fica muito triste. E a novela, o personagem dela, claro, vocês sabem, daí vocês conhecem a história, a senhora, né? O personagem dela na história, no romance, o irmão dá um pequeno dote para um determinado amigo, né? E as moças precisavam ter dotes para se casar. E como ele agora tinha dinheiro, ele dá esse dote pro amigo se casar com ela e se casa, né? Acho que era Maricota, uma coisa assim, o nome da irmã dele. Maricotinha, qualquer coisa assim. E a Celeste termina a novela chorando, muito. Pensando no dito cujo, bem mais velho do que ela. E dizendo, quem sabe um dia ele volte. Quem sabe um dia a gente se encontre. Ou quem sabe um dia eu encontre um outro amor exatamente como ele. Então, uma coisa agora que eu deixo no ar. Nunca se impeça de ser feliz por conta de idade. Não pense nisso. Isso não tem o menor valor. Sabe aquela história de Fusca que, depois de um determinado tempo, o que importa não é o ano de fabricação? O que... Não é, Flavito? O que importa é a conservação do Fusquinha. Então, a conservação sendo boa, tudo bem. Está bem conservado, ótimo, né? Você virou peça de colecionador, né? Como se fosse aqueles Fuscas de chapa preta. Não, e custa um dinheirão, não é peça de... Vira uma peça de coleção. Vira uma peça de coleção valiosa. Os colecionadores pagam caro, né? Por esses carros mais antigos e tal, que têm uma manutenção perfeita. Nunca se deixem de dar uma oportunidade de felicidade porque o homem é mais velho ou porque a mulher é mais velha. Não importa se for um dia de felicidade, uma semana, um mês, um ano, 10. Viva a vida, seja feliz, viva intensamente esse amor. Não perca essa oportunidade, porque é muito difícil o amor verdadeiro na vida da gente. Meus amores, quando você faz um personagem que você fica impregnado dele, como eu fiquei da Celeste, e você passa para outros trabalhos, é muito difícil essa passagem, né? Você tem que tirar todo o pozinho que esse personagem deixou em você e tem que se impregnar com um novo cheiro, né? Um novo perfume, um novo jeito de sentar, de falar, enfim, a construção integral desse novo personagem. Então, o que eu vou contar para vocês, o próximo trabalho, nós vamos falar bem rapidamente de 3 trabalhos que eu fiz depois da Celeste. Evidentemente, não foram trabalhos que fizeram sucesso como fez esse, O Preço de um Homem, né?
Eu vou falar rapidamente de Bellamy, eu vou falar Revolta dos Anjos e eu vou falar Divinas e Maravilhosas, contar alguns fatos pitorescos que aconteceram nos bastidores, né? Mais ou menos assim o que a novela queria dizer, mas vamos já no próximo programa, nós vamos entrar numa novela que fez muito sucesso, né? E que Ivani Ribeiro, que eu conhecia desde a Rádio São Paulo, disse: a Elaine está na TV Tupi e ela fez tantas novelas minhas na Rádio São Paulo, por que eu não estou pondo a Elaine nas minhas novelas, né? E a primeira novela que eu fiz da Ivani foi um sucesso absoluto, onde eu e Tony Ramos fizemos a dupla romântica jovem da novela, né? Daisy e Marcelo. Eu vou falar dos Inocentes. E esse personagem também balançou muito comigo, né? A princesa deu o que falar também. Então vamos conversar sobre os Inocentes no próximo programa? Eu vou falar sobre 3 trabalhinhos muito rapidamente com vocês, que eu sei, vocês estão pedindo inclusive que eu fale sobre os Inocentes, né? Então nós vamos conversar sobre Daisy, sobre Marcelo, sobre Rosira, sobre as nossas viagens, as nossas externas, as coisas que aconteceram, que foram muitas, o elenco maravilhoso que tinha. E tem tanta coisa boa, as coisas que aconteceram também. Eu, por exemplo, perdi um dente por conta de uma externa que o diretor me obrigou a ir, né? Entre outras coisas, quase viraram um ônibus comigo dentro. Se vocês soubessem as coisas que aconteciam e que vocês não estavam sabendo, eu vou contar tudo para vocês. Tem coisas muito engraçadas, sabe? Vamos lá? Eu vou estar aqui falando sobre Marcelo, sobre Daisy, sobre os Inocentes. E eu conto com a presença de todos vocês que eu adoro ter aqui comigo, sabe? E é isso. Este programa foi feito de coração para todos vocês. Esta é a arte de viver. Até o próximo programa. Obrigado, grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.